Os sistemas de ar-condicionado inverter da Panasonic foram concebidos para lhe proporcionar uma excepcional poupança de energia, contribuindo para que se sinta confortável em todos os momentos. Durante o arranque do funcionamento de um aparelho de ar-condicionado, é necessária uma grande potência de arrefecimento para se atingir a temperatura definida. Quando esta temperatura é alcançada, a intensidade de arrefecimento necessária para a conservar é menor. Um aparelho de ar-condicionado convencional, sem sistema inverter, só consegue funcionar a uma velocidade constante, que é demasiado intensa para conservar a temperatura definida. Assim, numa tentativa de manter esta temperatura, o aparelho liga e desliga repetidamente o compressor. Isto resulta em flutuações de temperatura mais acentuadas que conduzem a um consumo energético ruinoso. O aparelho de ar-condicionado inverter da Panasonic alterna a velocidade de rotação do compressor. Isto faculta um método altamente preciso de conservar a temperatura definida, ao contrário de um aparelho de ar-condicionado convencional sem o sistema inverter, que consome grandes quantidades de energia. O aparelho de ar-condicionado inverter da Panasonic reduz o arrefecimento passível de causar desperdício de energia, permitindo ao utilizador poupar até 50% da energia durante a função de arrefecimento. O aparelho de ar-condicionado inverter da Panasonic também conserva um nível mais elevado de umidade relativa, 10% mais elevado do que o funcionamento de arrefecimento normal. Desta forma, o arrefecimento suave e seco ajuda a reduzir a pele e garganta seca. Vejamos agora como funciona o sistema inverter durante a função de aquecimento. Durante o arranque do funcionamento de um aparelho de ar-condicionado, é necessária uma grande potência de aquecimento para se atingir a temperatura definida. Quando esta temperatura é alcançada, a intensidade de aquecimento necessária para a conservar é menor. Um aparelho de ar-condicionado convencional, sem o sistema inverter, só consegue funcionar a uma velocidade constante, que é demasiado intensa para conservar a temperatura definida. Assim, numa tentativa de manter esta temperatura, o aparelho liga e desliga repetidamente o compressor. Isto resulta em flutuações da temperatura mais acentuadas que conduzem a um consumo energético ruinoso. O aparelho de ar-condicionado inverter da Panasonic alterna a velocidade de rotação do compressor. Isto faculta um método altamente preciso de conservar a temperatura definida, ao contrário de um aparelho de ar-condicionado convencional sem o sistema inverter, que consome grandes quantidades de energia. O aparelho de ar-condicionado inverter da Panasonic reduz o aquecimento passível de causar desperdício de energia, permitindo ao utilizador poupar ainda mais energia.